Afinal de contas, a gente chega aos 80 anos, um novo reitor. Como que vocês entendem? Existe um momento novo na universidade? Como que vocês fazem essa leitura da USP em 2014? Vou começar com o professor. Paulo, depois com o Thiago. Thiago, Paulo, bom estar aqui com vocês, né? Eu acho que esse é um momento crucial. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos num momento crucial para a própria discussão em relação à ciência. E aí, quando você fala em discussão de que rumo que a ciência vai tomar, você tem que discutir que rumos a universidade vai tomar, e mais especificamente a Universidade de São Paulo. A ciência, eu percebo que ela chegou no momento de esgotamento de alguns discursos antigos que estavam ligados à defesa de uma lógica de sistema até hoje existente. E, em geral, isso introjetava discussões de natureza muito individualistas, resolvendo as questões pela ciência de forma individualizada, ainda que de forma plurima. As universidades também se colocavam mais ou menos como quase que seguidoras na perspectiva da ciência e não com nenhum inconformismo. Era assim, uma ciência de explicação dos fatos. Esse momento, não. Né? Nós temos um problema grave no sistema atual, seja ecológico, seja de natureza social, e a ciência está se perguntando o que fazer. Aí as universidades têm que se perguntar o que fazer. As universidades não têm muito essa tradição de se relacionar muito bem com os problemas, né? Sempre há um desafio para as universidades essa interação, né? E esse momento é um momento em que as universidades vão ter que se debater com esse problema. E aí a USP entra nesse momento exatamente tendo que se debater com esse problema. E eu acho que só existem duas formas para a USP, em relação às demais, se sair bem. Eu, pessoalmente, fazendo avaliação. E ela está com dificuldade nas duas. Você só faz ciência, discute ciência, modifica a ciência com aluno e professor. Docente ou discente. Então, nós temos que ter uma preocupação com o acesso e uma preocupação com o processo democrático de discussão das questões internas para que essa ciência aflore e que possa se discutir uma nova sociedade também na universidade. Esse, para mim, é o grande momento de debate. Acesso nessas universidades, especialmente na USP, que nós temos alguns problemas, e a estrutura democrática para que esse conhecimento novo seja gerado. Então, acho que são esses dois grandes desafios atuais da USP. A democracia é um tema que os estudantes têm levantado bastante nos últimos tempos, né, inclusive. Sem dúvida, ano passado o tema da democracia ganhou mais dimensão, mas não é uma questão nova, não é? Eu via em todo esse conflito que aconteceu no passado, uma reportagem, não me lembro de que veículo, que mostrava como em 1984, nos comícios pelas diretas, a TV Globo noticiou à época um ato dentro da universidade, na mesma reportagem, exigindo eleições diretas na USP. Então, é interessante porque se o regime político do país foi modificado e foi possível votar para presidente, para prefeito, para governadores, que a maior universidade do país, a primeira, não possa eleger os seus dirigentes, né? Isso é um lado do tema da democracia. Tem um outro lado do tema da democracia que o professor apontou muito bem, eu tenho pleno acordo, que é o tema do acesso à universidade, porque acho que também existem concepções de universidade distintas em debate e essa data comemorativa é importante para refletir, porque a USP foi fundada como uma escola de elites, foi fundada para formar a elite dirigente do país, coisa que ela segue fazendo até hoje. Basta ver que da universidade saíram presidente da República, prefeitos, governadores, deputados, banqueiros, administradores das principais empresas do país. E acho que é o momento de discutir se é essa universidade pública, a maior do país, que nós queremos para o futuro. Chegando próximo aos 100 anos dessa primeira universidade do nosso país, que é uma universidade recente, qual é a concepção de universidade que poderia nortear a USP pelos próximos 80 anos? Acho que esse tema da democracia interna precisa extrapolar para essas outras questões. Agora eu queria saber uma coisa de vocês. Por que a USP não avança em fazer uma mudança profunda para aumentar de fato os percentuais de ingresso de alunos de escola pública, de alunos negros, de alunos indígenas? O que vocês, na opinião de vocês, é levado tão em conta na hora da USP decidir e na última decisão decidiu pelo aumento do bônus, sabendo já, a gente fez uma reportagem e mostrou que eles já tinham um estudo sabendo que não iam alcançar aqueles índices esperados
nos cursos mais concorridos, nem na maioria dos cursos, na verdade. Por que não há uma mudança? Os motivos são mais ou menos esses que vocês já falaram sobre a democracia? Tiago. Olha, Paulo, eu tenho a impressão de que tem muita relação com o que foi dito antes, porque também é um problema de concepção. O fato é que os dirigentes da universidade, que não são a maioria dos professores, porque também muitas vezes se confunde isso. Existe um grupo que quer subverter a ordem natural dos professores. Isso não é verdade. É um grupo de poder que comanda a universidade há muito tempo. É só ver que o atual reitor, apesar de se colocar como oposição durante a eleição, veio dessa administração. A última reitora compunha a chapa que é apoiada pelo atual reitor. Então, com as diferenças internas, são grupos que permanecem administrando a universidade. E esse grupo tem uma concepção que não aceita a popularização dos ingressantes. Esse discurso todo do Inclusp, eu tenho a impressão que ele não tem nenhuma relação, ele vira as costas para o que o país todo vem discutindo. Já faz como 10 anos que o país discute a necessidade da democratização das universidades e do acesso às universidades. E a USP ignora com argumentos, na minha opinião, bastante frágeis, para não dizer preconceituosos. Uma universidade democrática para a produção de um saber que importa à sociedade só pode se fazer de forma plural.